Em agosto de 2019, o mundo parou diante de uma notícia que parecia saída de um tabloide. Donald Trump queria comprar a Groenlândia. O que muitos trataram como piada ou delírio imobiliário, na verdade, escondia uma das jogadas geopolíticas mais cruciais do século XXI. Por trás do gelo eterno, existe um tabuleiro de xadrez, onde o destino das superpotências está sendo decidido agora mesmo. A Groenlândia não é apenas uma massa de gelo, é a chave para o Ártico. Com o aquecimento global, as calotas polares estão recuando, revelando segredos que ficaram enterrados por milênios. Novas rotas comerciais e depósitos minerais incalculáveis estão se tornando acessíveis, transformando essa ilha na propriedade mais valiosa do planeta. Imagine um território rico em terras raras, petróleo e gás natural, posicionado estrategicamente entre a América do Norte, a Europa e a Rússia. Quem controla a Groenlândia, controla a vigilância e a defesa de todo o hemisfério norte. Trump, com sua visão de negociador imobiliário, viu o que muitos estrategistas tradicionais demoraram a admitir: o Ártico é o novo Oriente Médio. Mas a ideia de comprar a ilha não foi uma invenção de Trump. Em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, o presidente Harry Truman ofereceu $100 milhões em ouro para a Dinamarca pela Groenlândia. O interesse americano é histórico e pragmático. A segurança nacional dos Estados Unidos depende diretamente daquela barreira de gelo. A resposta da Dinamarca foi curta e grossa: a Groenlândia não está à venda. No entanto, a realidade econômica da ilha é complexa. Apesar de ser um território autônomo do Reino da Dinamarca, a Groenlândia depende de subsídios anuais massivos de Copenhague. Essa dependência cria uma vulnerabilidade que outras potências estão prontas para explorar. É aqui que entra a China. Com sua rota da seda polar, Pequim começou a investir pesadamente em infraestrutura na Groenlândia, desde aeroportos até minas. Para os chineses, a Groenlândia é a porta de entrada para o Atlântico Norte e uma fonte garantida de recursos minerais essenciais para a tecnologia moderna. Os Estados Unidos viram isso como um sinal de alerta vermelho. A Rússia também não está parada. Vladimir Putin tem reaberto bases militares da era soviética e construído uma frota de quebra-gelos nucleares sem precedentes. Para Moscou, o Ártico é o seu quintal, e qualquer movimento dos Estados Unidos na Groenlândia é visto como uma ameaça direta à sua hegemonia no topo do mundo. O coração da presença americana é a Base Espacial de Pituffik, anteriormente conhecida como Base Aérea de Thule. Localizada no extremo norte, ela abriga radares capazes de detectar mísseis balísticos intercontinentais. Sem esta base, os Estados Unidos estariam cegos para ameaças vindas sobre o Polo Norte. A Groenlândia é literalmente o escudo americano. Vivemos o que os especialistas chamam de paradoxo do Ártico. Enquanto o derretimento do gelo é uma catástrofe ambiental, ele abre oportunidades econômicas trilionárias. A Groenlândia está no centro desse dilema: preservar sua natureza intocada ou se tornar a nova fronteira industrial do planeta para garantir sua independência financeira. Está gostando? Curta e se inscreva no canal do Professor Viegas. Para a população local, majoritariamente Inuit, a situação é delicada. Eles buscam a autodeterminação e o fim da tutela dinamarquesa, mas sabem que não podem sobreviver sozinhos no cenário global. A proposta de Trump trouxe à tona o medo de passarem de uma colônia europeia para um ativo imobiliário americano. As terras raras da Groenlândia são o verdadeiro tesouro. Elas são vitais para a transição energética global. Sem esses minerais, não há smartphones, carros elétricos ou turbinas eólicas. Hoje, a China domina 90% desse mercado. Se os Estados Unidos conseguirem acesso aos depósitos groenlandeses, eles quebram o monopólio chinês da noite para o dia. Além dos recursos, a geografia oferece o encurtamento das distâncias. A rota do Mar do Norte, que passa pelo Ártico, reduz em 40% o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa, em comparação ao Canal de Suez. Quem dominar os portos da Groenlândia terá o controle logístico do comércio global no futuro próximo. Trump não pensava apenas como um político, mas como um desenvolvedor.
Ele viu a Groenlândia como um ativo subvalorizado. Para ele, a Dinamarca estava perdendo dinheiro e os Estados Unidos estavam perdendo uma oportunidade estratégica. Foi uma tentativa brutal de realpolitik que escandalizou a diplomacia tradicional, mas revelou as intenções de Washington. A nova Guerra Fria não é mais apenas sobre ideologia, é sobre vigilância e dados. Estações de satélite na Groenlândia podem interceptar comunicações globais com facilidade. A ilha é o posto de escuta definitivo. Se os cabos de fibra ótica submarinos passarem pelo Ártico, quem controlar o território controlará o fluxo de informação do mundo. A Dinamarca enfrenta um dilema. Manter a Groenlândia é um símbolo de status e história, mas o custo financeiro é enorme. Se os Estados Unidos ou a China oferecerem investimentos que a Dinamarca não pode cobrir, a soberania de Copenhague sobre a ilha se tornará meramente simbólica. O dinheiro, como sempre, fala mais alto que as bandeiras. A União Europeia observa com nervosismo. Ver uma parte do seu reino ser alvo de disputa entre Estados Unidos, China e Rússia é um golpe na sua autonomia estratégica. A Europa corre o risco de ser deixada de fora da maior reorganização territorial do século, perdendo acesso a recursos que estão no seu próprio quintal. O que o futuro reserva? Uma compra direta é improvável no curto prazo, mas uma compra suave, através de parcerias militares e concessões mineiras, já está acontecendo. Os Estados Unidos reabriram seu consulado em Nuuk e estão injetando capital. A Groenlândia está sendo comprada, peça por peça, sem que um único contrato de venda oficial seja assinado. A proposta de Trump não foi uma loucura passageira, foi o anúncio de uma nova era. O século XXI não será decidido apenas nos desertos do Oriente Médio ou nas ilhas do Mar da China Meridional, mas no gelo da Groenlândia. O mundo está mudando, o gelo está derretendo e a corrida pelo topo do mundo apenas começou. E você? De que lado acha que a Groenlândia vai ficar?